Boa tarde. Nesta aula, vamos falar a respeito do fósforo e as plantas. Abordaremos aspectos como absorção, assimilação, funções e sintomas de deficiência deste importante elemento para as plantas. Como se dá a absorção de fósforo pelas plantas e quais são as formas assimiladas do solo? Primeiramente, dizemos que a concentração média nas plantas de fósforo é menor do que a concentração dos demais macronutrientes. Esta concentração oscila em torno de 0,05 a 0,4%. E as plantas absorvem o fósforo unicamente do solo. É claro que plantas crescendo em solução nutritiva também podem absorver o solo da solução nutritiva, mas isto é outro assunto. Em condições naturais, o solo é a principal fonte de fósforo para as plantas. Aliás, é a única fonte. E no solo, então, as plantas absorvem duas formas básicas de fósforo, que são formas aniônicas e dependentes do pH. Então, essas formas são H2PO4-, que é a principal, também chamado de ânion fosfato monovalente, e a forma H2PO4-, também chamado ânion fosfato, mas nesse caso divalente. Inclusive, na literatura, nós sabemos que as plantas geralmente apresentam um número de sítios de absorção no sistema radicular 10 vezes maior para esta primeira forma do que para a segunda forma. Por que isto acontece? Bom, as plantas foram evoluindo em condições, pelo menos nas situações de solos tropicais, elas evoluíram criando condições para a sobrevivência em solos de baixo pH. Então, esse pH acarretou a criação pelas plantas de sítios específicos para o ânion monovalente. Por quê? Porque em condições de baixo pH é essa forma que prevalece. Então, as plantas desenvolveram habilidade, ou seja, um maior número de sítios para absorver esta forma, muito mais do que sítios para esta segunda forma. E nesta tabela nós vemos justamente aquela primeira informação de que, comparando com os demais macronutrientes, aqui temos 5 macronutrientes, o fósforo é o que apresenta a menor, quer dizer, os menores índices de absorção para essas culturas. Então, aqui um conjunto de culturas importantes, mostrando que, em relação aos demais macronutrientes, a concentração de fósforo na parte aérea dessas culturas é muito inferior. E esta figura mostra aquela segunda informação que eu falei para vocês, que em condições de baixo pH, o que predomina é essa forma monovalente, o H2PO4-. Então vejam que nos valores mais baixos nós vamos ter uma concentração muito superior do ânion monovalente. Então as plantas desenvolveram mais sítios para absorver essa forma do que esta outra forma, que prevalece em solos com pH mais elevado.
E para que esses elementos, esses ânions, entrem nas plantas, nas raízes, existem aqueles processos de absorção que nós já conhecemos, os processos passivos e ativos. Então ele entra no sistema radicular, passa pelos espaços intercelulares, chega até a membrana plasmática. Até aí temos mecanismos passivos. A partir do momento que ele encosta na membrana, ele entra, quer dizer, ele tem que entrar, a planta tem que absorver, porque ela precisa de fósforo. É um elemento essencial. Então ela desenvolveu mecanismos de absorção. E até hoje, mesmo com todo o avanço dos conhecimentos científicos, esses mecanismos não são totalmente conhecidos ou esclarecidos. Acredita-se que o fósforo inorgânico atravessa a membrana plasmática, ou seja, o plasmalema, por meio de um sistema de cotransporte, que nós conhecemos como SYMPORT. Então, é um mecanismo de transporte ativo, onde o fósforo, o ânion fosfato, entra juntamente com o H+. Nós vamos ter uma figura mostrando mais ou menos como se dá esse processo. E à medida que as plantas foram evoluindo, elas foram desenvolvendo sistemas de absorção em suas membranas com base na concentração de fósforo nos solos. Ou seja, quando a concentração é alta, as plantas acionam um sistema de baixa afinidade. E quando a concentração é baixa, elas acionam um sistema de alta afinidade. Esses sistemas são chamados RATs, justamente. Alta afinidade é uma sigla em inglês. Sistema de transporte de alta afinidade seria High Affinity Transport System. E o LATS, Low Affinity Transport System, ou seja, um sistema de transporte de baixa atividade. Então, quando os teores de fósforo são baixos no solo, entra em ação o sistema RATs. E quando os teores são altos no solo, a planta ou as células acionam o sistema LATs. E nesta figura, nós mostramos essas hipóteses para explicar a absorção ativa, o processo ativo de absorção de fósforo pelas plantas, pelas células do sistema radicular. Então, aqui temos uma célula, aqui o plasmalema, e dentro da célula nós temos os vacúolos. Geralmente são estruturas muito grandes dentro das células radiculares. Então a planta aciona uma bomba de extrusão de prótons, joga os prótons ou o H+ para fora e, através do sistema RATs, se a concentração de fósforo for baixa, o que geralmente acontece nos solos tropicais, então as plantas, as membranas acionam esse sistema RATs e assim o fósforo entra num sistema de SYMPORT, é uma proteína integral de membrana que faz com que o fósforo inorgânico entre juntamente com o H+, que foi jogado para fora por meio dessa bomba de prótons, ou bomba iônica, que jogou os prótons utilizando ATP, ela joga os prótons para fora e o fósforo que estava aqui no meio externo, ou seja, fora da membrana celular, entra de novo. Criou-se um gradiente de potencial eletroquímico, a planta precisou jogar o H+ de volta. E o fósforo aproveitou a carona e entrou junto com o H+. Então esse é o sistema SYMPORT
de entrada de fósforo no sistema, nas células vegetais. A mesma coisa acontece aqui no tonoplasto. Às vezes, as plantas precisam armazenar o fósforo no vacúolo. Então, ele tem que entrar por essa outra membrana, o tonoplasto. Então, nesse caso aqui, ele vai entrar e vai sair. E a planta, para favorecer essa entrada, vai jogar prótons no interior dos vacúolos para criar também as condições necessárias para a entrada de fósforo também no vacúolo. Aqui nós temos outras situações. O fósforo pode ser jogado para fora. Também é o sistema de efluxo ou de extrusão, que pode acontecer dependendo das condições internas da célula. E aqui temos uma interrogação: o fósforo pode entrar também no sistema de uniporte. Mas será que acontece? Por isso que tem uma interrogação. Então, essa figura mostra, de modo geral, essas hipóteses para explicar a entrada de fósforo dentro das células radiculares. Então, só para rememorar essa figura, aqui a membrana citoplasmática, os sistemas látice e rátice, ou seja, látice, quando a concentração aqui de fósforo for alta, então a planta vai acionar o sistema látice, low affinity. Então ela precisa de um sistema de baixa afinidade. E nesse caso, o sistema rátice, já que é um sistema de alta afinidade, então o teor de fósforo aqui no meio externo vai estar em níveis muito baixos, para que esse sistema seja acionado. E acionando os sistemas, então, o fósforo, tanto no látice quanto no rátice, vai entrar juntamente com o H+, que a planta jogou para fora, as células jogaram para fora, através desta bomba de extrusão de prótons. Então, criou-se um gradiente eletroquímico e os prótons vão entrar e, juntamente com eles, tanto no sistema rátice quanto no látice, o fósforo inorgânico vai entrar. Que fósforo inorgânico é esse? Aqueles ânions fosfato, principalmente o ânion monovalente. Eles vão entrar no citoplasma. E dependendo das concentrações, das condições da célula, esse fósforo pode ser jogado para dentro do vacúolo. É uma rota relativamente comum. Então a planta também vai desenvolver mecanismos para que esse fósforo entre nos vacúolos e seja armazenado e liberado também à medida que as necessidades das plantas exigirem essa saída. E aqui nós temos essas hipóteses também. O fósforo entrando por um sistema uniporte. É uma possibilidade. A ciência está estudando isso. E, dependendo das condições também, alguma coisa de fósforo pode ser jogada para fora num processo de efluxo ou extrusão. Então, ele também sai por um sistema de uniporte. Lembrando, todos esses sistemas, na verdade, são proteínas integrais de membrana localizadas aqui, nas membranas citoplasmáticas das células epidérmicas ou dos pelos radiculares do sistema radicular. E essa absorção se dá geralmente contra um elevado gradiente de concentração, isto é,
existe uma relação de 100 para 1, ou seja, o meio externo é 100 vezes menos concentrado do que o meio interno, ou seja, dentro da célula. Tem muito menos fósforo fora do que dentro. Então ele vai entrar contra um gradiente altíssimo de concentração. E essa absorção, como eu já coloquei em algum momento, vai ocorrer pelos pelos. Veja que interessante, pelos, né? Ou seja, pelos radiculares ou células da epiderme. Mas é preciso registrar também que em condições naturais pode ocorrer absorção de outras formas de fósforo. Pesquisas recentes mostram que compostos fosfatados orgânicos de baixo peso molecular são também absorvidos pelas plantas. Por exemplo, pequenas moléculas de ácidos nucleicos e fitinas. Eles observaram, os cientistas, os pesquisadores da área, que essas moléculas têm sido absorvidas em condições controladas de solução nutritiva e substratos de areia. Então, os produtos da decomposição da matéria orgânica podem ser absorvidos pela planta antes de uma mineralização completa. Segundo muitos estudiosos, isso é uma estratégia das plantas. Em condições naturais, como o solo compete com elas pelo fósforo presente, o fósforo inorgânico, então, antes que esse fósforo seja totalmente mineralizado, elas absorvem. Ela é uma vantagem competitiva das plantas. Elas vão absorver pequenas formas orgânicas antes que essas formas se transformem em inorgânicas. E dessa forma elas poderiam ser retidas pelo solo. Aí a planta absorve essas formas antes que isso aconteça. Isso pode parecer um sistema de evolução das plantas para melhorar a eficiência de absorção de fósforo. E aqui a gente faz um pequeno resumo sobre esses sistemas RATs e LATs. Umas considerações finais. Então, o RATs ele vai ser acionado, repetindo, em condições de baixas concentração de PI. Eles analisaram essas condições. Então, quando essas concentrações estiverem entre 2 a 10 micromoles por litro, ou seja, concentrações muito baixas, as plantas vão acionar o RATs. Acionar como? É um sistema genético. Elas vão fazer com que genes se manifestem e esse sistema é acionado. E geralmente, nos solos tropicais, como o fósforo disponível está muito baixo, o que predomina é o sistema RATs nas células absorventes da raiz. Agora, o LATs vai operar quando as condições forem de altas concentrações de PI, acima de 50 até 300 micromoles por litro. Também tem sido observado na literatura que o RATs é induzido em função das condições do meio, ou seja, dependendo das concentrações que oscilam. Já o LATs, ele está sempre lá. Ele é constitutivo, ou seja, um constituinte natural das membranas das células radiculares. E esses RATs, como eu já coloquei para vocês, eles são codificados por genes que já foram identificados em várias espécies.
Eles são proteínas integrais do plasmalema com aproximadamente 58 kilodaltons e estão presentes nesses sistemas de 525 a 550 aminoácidos. Outra estratégia das plantas é se associar com fungos para absorver o fósforo quando ele está em baixas concentrações. Então, tem sido observado que micorrizas podem aumentar o influxo de fósforo 3 a 5 vezes em comparação com plantas que não apresentam essas associações. Além disso, algumas espécies de plantas formam raízes especializadas na absorção de nutrientes imóveis, como é o caso do fósforo. Então, essas raízes são as chamadas raízes proteóideas ou raízes em cluster. Então, aqui a gente coloca algumas situações onde as plantas desenvolveram habilidades para aumentar a sua absorção de fósforo. Quando o fornecimento do fósforo inorgânico é limitado, então as plantas vão priorizar a formação de raízes, aumentando então a absorção. Tem pouco fósforo, então elas gastam muita energia fazendo raízes para melhorar a área de absorção, justamente porque tem pouco fósforo e o fósforo é muito imóvel, quer dizer, uma imobilidade muito grande. Lembrem que ele se transloca por difusão, tanto no solo quanto nas raízes. Então, elas vão aumentar o número de raízes para otimizar esse processo. E elas vão também retranslocar. Digamos que não tenha mais fósforo no solo. Então, o que é que elas vão fazer? Usar o fósforo armazenado nos vacúolos. Então, elas vão passar esse fósforo para as regiões onde elas precisam do fósforo. Regiões em crescimento, frutos, gemas. Então, o fósforo do vacúolo vai ser fornecido para essas regiões. Isto quando não tem mais fósforo no solo ou quando as condições são muito difíceis. Elas também pedem a ajuda de organismos como fungos diversos, formando associações ou até mesmo simbioses com diversos fungos, que são chamados fungos micorrízicos. E isto vai o quê? Aumentar a eficiência de absorção. Então, em condições de baixa fertilidade, principalmente em termos de níveis baixos de fósforo, a formação de micorrizas é extremamente expressiva. Aqui a gente coloca essas situações de algumas plantas que desenvolveram raízes diferentes, digamos assim, para melhorar a área de exploração, aumentar a área de exploração do solo e assim melhorar a eficiência do processo da absorção deste elemento. Então aqui são, por exemplo, raízes proteóides, também chamadas de raízes em cluster, de diversas culturas, diversas espécies. Aqui uma espécie chamada Lupinus albus, então raízes extremamente ramificadas. Raquia sp, então vejam, tem um aspecto de escova, ou seja, uma densidade altíssima de pelos radiculares que melhoram grandemente a área de absorção do sistema radicular. No C temos Lupinus e o D também um sistema radicular obtido por uma técnica chamada endoscopia de solo.
E agora vamos falar rapidamente sobre alguns fatores que afetam a absorção de fósforo pelas plantas. Já adiantamos alguns, como presença de fungos micorrízicos. Então, só repetindo, em condições de baixa concentração de fósforo no solo, as plantas vão desenvolver simbioses com fungos específicos, aumentando então as hifas fúngicas, ficam para fora das raízes, aumentando então a área de absorção do sistema radicular. Uma outra estratégia das plantas é produzir e excretar substâncias diversas pelas raízes, e com isso elas vão solubilizar fosfatos que estejam nas redondezas, fosfatos insolúveis. Então elas jogam, por exemplo, ácidos fracos, ácido cítrico, succínico e outros ácidos, elas vão jogar no solo e isso vai quebrando, vai fragmentando ou solubilizando os minerais de fosfato que estão perto das raízes. Também essa questão dos micro-organismos é importante. É um outro fator que vai afetar, para mais ou para menos, a absorção de fósforo. Então, por exemplo, plantas que têm altas concentrações, altas populações microbianas ao redor de suas raízes, podem também absorver mais fósforo, porque esses micro-organismos vão ajudar no processo da solubilização dos fosfatos naturais, aumentando então a concentração de fósforo inorgânico disponível para as plantas. Espécies dos gêneros como de fungos Penicillium, essa bactéria, Pseudomonas, Aspergillus, entre outras, são altamente eficientes na solubilização de fosfatos naturais. Nós temos um vídeo só sobre isso, então quem tiver curiosidade, vejam esse vídeo que também está disponível no nosso canal, sobre a solubilização microbiana de fosfatos naturais. Bom, o fósforo entra nas plantas, elas absorvem passiva e ativamente, então eles chegam no interior das células, são transferidos aí para a parte aérea ou fica nas células radiculares mesmo. De qualquer forma, ele não vai permanecer como fósforo inorgânico. Pode até permanecer, mas ele vai fazer coisas dentro das plantas, vai formar compostos. Então, já foram identificadas diversas formas de fósforo no solo. Então, a gente vai fazer um breve comentário sobre essas formas. Então, ele vai ocorrer nas plantas, no interior das células, basicamente de duas formas. O fósforo inorgânico, que vai ficar na forma de ortofosfatos, ou fósforo orgânico. Ele vai assumir formas orgânicas dentro das plantas. Então, como é que ele vai ocorrer? Como ésteres de carboidratos. Lembremos dos famosos fosfolipídios de membrana. Eles vão formar todas as membranas das células vegetais. Todas elas vão ter fosfolipídios. É uma condição exclusiva e obrigatória das plantas, das células vegetais. Então o fósforo vai estar lá. Na forma de nucleotídeos, por exemplo, os ácidos nucleicos, o RNA, o DNA, todos eles são formados por nucleotídeos que têm fósforo na sua base. E o famoso ácido fítico, como os fosfatos de inositol. Então essas são as formas orgânicas básicas de fósforo que ocorrem nas plantas. Aqui nós temos alguns desenhos retirados do nosso livro
do Malavolta, 1980, alguns desenhos de algumas dessas formas. Aqui, uma substância chamada frutose 6-fosfato, que é um éster de carboidrato. Então vejam a presença do fosfato aqui, combinado com esse anel. Isso é uma fonte orgânica, uma forma orgânica importante de fósforo nas plantas. Aqui, uma lecitina, ocorre em muitas leguminosas, como a soja, por exemplo. Parece que tem funções, inclusive, na nutrição das pessoas, essas lecitinas. De qualquer forma, é um tipo de fosfolipídio muito comum na maioria das plantas. Ou seja, um grupamento fosfato aqui, ligado com essa grande molécula, chamada de colina. Então, isso é um fosfolipídio de membrana. E o famoso ATP, a adenosina trifosfato. Falei sobre ele no nosso vídeo, sobre o ciclo do fósforo. Então, aqui, ó, uma molécula de adenina ligada com a ribose, formando a adenosina com 3 grupamentos fosfato. Ou seja, o ATP, o trifosfato de adenosina. Então aqui é claro que isso é uma coisa muito mais complexa. Inclusive a ciência não conhece todas as formas de fósforo do solo. Existem muito mais coisas de fósforo, aliás, nas plantas. Mas essas que eu apresentei são as mais frequentes e as registradas até o momento pela pesquisa científica. Um importante tema nesse assunto de fósforo nas plantas é o que acontece após a absorção do fósforo. Quais são os destinos? O que é que vai acontecer quando o fósforo inorgânico entra nas raízes e nas células? Eu falei inorgânico, mas lembrem, alguma coisa de fósforo orgânico pode entrar também. Mas na prática, nas condições normais, o que temos é a entrada de fósforo inorgânico, os ânions fosfato. Lembremos, principalmente o monovalente, o H2PO4-. Quando ele entra na célula, nas raízes, o que acontece? Então vamos ver agora esses destinos, os destinos do PI, do fósforo inorgânico, após a absorção. Primeiro, uma parte pode ser metabolizada no próprio citoplasma e organelas das células radiculares. Então ele já vai metabolizar ali, já vai formar as diversas formas orgânicas de fósforo na própria célula, ou seja, nos locais de absorção. Segunda rota, uma pequena parte vai ingressar nas vias biosintéticas de lipídio, DNA e RNA, tornando-se já parte estrutural das células radiculares. Terceiro, porções de PI podem ser perdidas para o meio, para fora, o meio externo. Processo que nós já comentamos, chamado efluxo ou extrusão. Em condições, é claro, de altos níveis, alto suprimento de fósforo no solo. Às vezes as plantas têm muito fósforo no solo. E nos agroecossistemas, por exemplo, é muito comum altos teores de fósforo. Então, porque a aplicação de fertilizantes nos grandes empreendimentos agrícolas é muito frequente e muito comum. Então, nessas condições, as plantas podem até jogar fósforo para fora, chamado efluxo.
Continuando essas rotas, uma parte do fósforo absorvido pode ser armazenada também no vacúolo para regular o suprimento de fósforo na planta. E uma grande parte, essa rota é muito importante, vai seguir a rota simplástica nos tecidos radiculares, ou seja, passando de célula a célula até chegar no xilema. E no xilema, ele segue para cima, para a parte aérea, onde é assimilado nas células foliares, né, nas diferentes rotas biosintéticas. Então, lá nas folhas, o fósforo vai formar as diversas formas orgânicas. A gente já viu algumas, ácidos fíticos, lipídios e outras formas orgânicas, ATP. Então tudo isso vai ser formado lá em cima, nas células do mesófilo foliar, através dessa última rota aqui, que é realmente a mais significativa, a que ocorre com mais frequência na maioria das plantas, ou seja, resumindo, uma boa parte do fósforo pode ser metabolizada nas raízes, mas a maior parte segue pelo xilema para a parte aérea, onde vai ser metabolizada. Então vejam bem, eles já conseguiram até quantificar em termos de tempo esse processo da assimilação. A partir do momento que o fósforo entra, em quanto tempo ele vai ser metabolizado, assimilado pelas células radiculares e pelas células vegetais de modo geral. Então, 10 minutos após a absorção, o fosfato é incorporado aos compostos orgânicos. Então é uma assimilação extremamente rápida, formando os ácidos nucleicos, membranas, nucleotídeos, etc. E a concentração de fósforo inorgânico no citoplasma, que é o PI citossólico, vai depender da absorção, da retranslocação e do tamponamento ou armazenamento vacuolar, também da exportação para outras células e a incorporação em moléculas orgânicas. Aqui, essa figura resume tudo isso que nós falamos em relação à absorção e o processamento do fósforo dentro das células. Então vamos considerar que uma célula, um formato quadrado, é muito incomum, mas na verdade é só para efeito didático. Então o PI entra e aqui ele vai seguir as diversas rotas que a gente já colocou para vocês, né? Mas dentro da célula ele é rapidamente transformado em coisas orgânicas como DNA e fósforo orgânico, ou é transportado para a parte aérea pelo xilema. Aqui ele também segue essa rota, né, de acumulação dentro do vacúolo, e aqui dentro do vacúolo ele também pode se transformar em P orgânico, saindo também e formando as coisas orgânicas da célula. Então essa figura dá uma ideia geral desses processos de assimilação do fósforo. É uma representação esquemática da absorção e da partição do fósforo nas plantas superiores. E agora nós já podemos falar sobre as funções. Por que o fósforo é tão importante para as plantas? É um elemento essencial. Sem ele, as plantas não completam o ciclo. Então, ele vai fazer coisas cruciais que vão permitir o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então,
A gente coloca essas funções baseadas em duas funções essenciais, que são funções estruturais e de armazenamento de energia. Então, ele é o componente estrutural da célula. Lembremos dos fosfolipídios de membrana, dos ácidos nucleicos e de muitas coenzimas. Agora, dizem os cientistas, os especialistas em nutrição de plantas, que o mais importante papel do fósforo é a promoção do armazenamento e transferência de energia para os processos metabólicos. Eu não sei se a gente pode dizer uma mais importante do que a outra, porque sem os fosfolipídios de membrana não existiria célula, né? Então, aqui o fósforo é extremamente, essa função estrutural também é extremamente importante. Mas realmente a moeda energética de todos os sistemas vivos, não só plantas, mas animais e micro-organismos, é o ATP, ou seja, tem que ter 3 fosfatos, ou seja, trifosfato de adenosina para mover todas as coisas vivas. Então, essa função da energia é muito importante. Então, o armazenamento e transferência de energia é na forma de ATP, ou seja, de adenosinas, não só ATP, não é trifosfato, mas difosfato. Basta ter 2 fosfatos para que o processo de energização já comece a ocorrer nas células vegetais. Então, esses compostos vão atuar como correntes de energia dentro das plantas. Então, aqui é só para ilustrar esse processo que vai acontecer o tempo todo em toda a planta. Então, aqui nós temos um composto qualquer, R ou H, que precisa atuar, ele precisa ser ativado. Então, ele vai receber os fosfatos desse ATP. Então, a adenosina trifosfato vai transferir um grupamento fosfato para este composto. Então, esse composto vai ficar o que nós chamamos de fosforilado, ou seja, energizado. Porque recebeu um fosfato do ATP. A adenosina trifosfato, então, perde um fosfato que se ligou a esse composto e fica a adenosina difosfato. Então, aqui nós temos a reação de fosforilação de um composto vegetal. Então, ele é carregado com energia, podendo participar de futuros processos metabólicos dentro das plantas. Então, essa questão da energia é realmente muito importante. A gente poderia falar várias horas aqui só sobre essa função específica, mas não é o nosso objetivo. A gente quer só colocar de forma geral esse tema da energia promovida pelo fósforo através da formação dessa molécula. Então, essa energia do ATP ela vai se tornar disponível após uma hidrólise. A gente viu há pouco. Então, a hidrólise de um ou mais, ou 2 radicais fosfatados terminais, o que vai liberar aproximadamente 7.600 calorias por mol. Então, uma injeção muito grande de energia após essa hidrólise dos radicais de fosfato da molécula do ATP. Então, a partir do momento que a planta forma o ATP, ele vai ser usado para as mais variadas coisas. Uma gama enorme de
processos metabólicos e de biossíntese vai acontecer após a fosforilação, acarretando o funcionamento geral das plantas. Então, aqui a gente elenca algumas dessas reações, algumas dessas funções mais específicas que acontecem em função da transferência de energia nos sistemas vivos, mais especificamente nas plantas. No caso, a própria fotossíntese vai acontecer por causa da energia do ATP. A biossíntese de amido, processos de absorção iônica, principalmente absorção ativa. O trabalho mecânico da planta, biossíntese de membranas, formação de ácidos nucleicos, respiração, biossíntese de hormônios, como giberelinas, biossíntese de lipídeos, biossíntese de compostos orgânicos genéricos, como celulose, pectinas, que são componentes das paredes celulares, hemicelulose, que também compõe paredes celulares das células vegetais, e a própria lignina. Tudo isso, essa biossíntese desses compostos, depende da energia do ATP. A geração de potenciais elétricos na membrana também vai depender dessa energia. Então, aqui algumas dessas funções, que na verdade são funções extremamente cruciais, importantíssimas para a vida das plantas. E agora comentamos alguns sintomas de deficiência de fósforo nas plantas. Então, quando as plantas sentem deficiência, digamos que acabou o fósforo do solo, o solo não está podendo mais fornecer, então a planta vai sentir. Você pode fazer uma análise da planta e observar que o nível de fósforo das plantas diminui após esse processo de carência de fósforo no solo. Mas a própria planta vai mostrar para você que ela está precisando de fósforo. Ela vai apresentar sintomas específicos. Você tem que saber, através da análise visual, se a planta está precisando ou não de fósforo. Ela vai lhe dizer isso. Como? Apresentando sintomas típicos, que dependem das plantas, das espécies consideradas. Mas, de modo geral, esses sintomas são parecidos para a maioria das plantas. O que acontece primeiramente? Primeiramente é preciso saber que o fósforo é um elemento altamente móvel. Então, quando a planta precisa de fósforo e o solo não pode fornecer, ela vai fazer com que esse fósforo que estava armazenado nas folhas mais velhas seja retranslocado para as folhas mais novas ou regiões em crescimento, porque ele tem uma alta mobilidade, então ele vai ser rapidamente retranslocado de uma região para outra. Então, os tecidos mais velhos vão apresentar os primeiros sintomas, porque o fósforo que estava nas folhas maduras, mais velhas, vai ser retirado delas e vai migrar para as regiões que precisam, que estão necessitando de fósforo. Então, esses sintomas vão ocorrer, é claro, primeiro nas folhas mais velhas. Nas gramíneas, no milho, por exemplo, e outras gramíneas, esses sintomas se caracterizam por uma coloração arroxeada. Isso se deve ao acúmulo de um pigmento chamado antocianina, que vai acontecer, como a gente já falou, nas folhas mais velhas, nas folhas inferiores, principalmente nas porções marginais. E, de modo geral, as outras plantas que não são gramíneas e outras famílias, também esse sintoma de arroxeamento das margens das folhas vai acontecer.
nas folhas mais velhas primeiramente. Os sintomas vão continuar acontecendo se o solo não fornecer o fósforo para as plantas. Então eles vão ficar mais graves, vai agravar o problema. Então toda a folha vai apresentar esses sintomas de arroxeamento, quer dizer, todas as folhas, e a planta vai parar o crescimento. Aqui nós temos algumas fotos mostrando esses problemas de falta de fósforo no solo ou no ambiente que vai acarretar o aparecimento desses sintomas. Por exemplo, aqui nós temos uma fileira de plantas que recebeu fósforo normalmente e essa outra sem fósforo. Então, de modo geral, é claro que a foto não dá para ver os sintomas detalhadamente, mas percebe-se uma redução significativa no crescimento geral das plantas. E aqui o sintoma clássico que eu falei para vocês. As margens das folhas mais velhas ficam arroxeadas. Vejam que aqui está bem grave esse problema. Então é um sintoma típico de deficiência de fósforo em plantas de milho. Aqui os sintomas observados em campo. Então no topo da figura, plantas verdes. E aqui na base, de modo geral, as plantas meio arroxeadas. Então sintomas aqui e aqui. Por quê? Aqui nessa região falta fósforo para as plantas. Aqui, como eu falei para vocês, não é só nas gramíneas, em outras plantas podem acontecer esses sintomas. Aqui em plantas de tomate, né? Vejam que as folhas também ficam meio arroxeadas. Aqui, folhas de soja com deficiência de fósforo. Então, também, de modo geral, as folhas ficam uma coloração tendendo a avermelhada, arroxeada. E aqui, para finalizar a aula, algumas fotografias, alguns resultados mostrando o crescimento de plantas e sintomas de deficiência de fósforo em solos de Roraima. Alguns resultados de pesquisa aqui de projetos que foram desenvolvidos aqui no nosso centro. Então vejam que aqui nós temos duas situações. Isso num agisolo de Roraima. Plantas com 0P, ou seja, sem fósforo, em contraste com as plantas que receberam 100 quilos por hectare. Então vejam que a diferença é patente, ou seja, a gente percebe na hora um baixo crescimento das plantas que não têm fósforo à disposição. E vejam que você aumentando um pouquinho de fósforo para 50 já permite um crescimento praticamente igual. Ou seja, uma injeção moderada, uma aplicação moderada de fósforo já vai proporcionar um ótimo crescimento das plantas nessas condições. E aqui os 3 tratamentos, 0, 50 e 100. Então veja que as plantas muito raquíticas e sem folhas, um crescimento muito baixo. E aqui, efeito de níveis de fósforo no crescimento de feijão calpi inoculado com uma estirpe de bactéria chamada Bradyrhizobium BR3262. Então vejam que essas plantas aqui, inoculadas com a bactéria, receberam 20 quilos por hectare de fósforo e estas receberam 80. Então vejam um crescimento muito mais significativo, muito mais expressivo em condições de alto suprimento de fósforo. Aqui o efeito também, o mesmo projeto, quer dizer, a mesma pesquisa, mostrando no caso uma outra estirpe de bactéria que também funcionou. Mas o objetivo aqui é mostrar também que as plantas que receberam menos fósforo
apresentaram menor crescimento. Então aqui 20 quilos por hectare e aqui 80. Vejam esse caso agora com essa bactéria, essa estirpe 3267. Também as que receberam menos fósforo, menor crescimento do que a planta que recebeu mais fósforo. Aqui outro resultado mais recente, mostrando o efeito de nitrogênio e fósforo no crescimento de feijão calpi, também em solos de cerrado, em solo de cerrado do estado de Roraima. Então vejo que sem nitrogênio e sem fósforo, o crescimento realmente muito baixo. Quando aumenta para 80, vejam a diferença. Plantas saudáveis, sem sintomas e muito maiores do que as plantas que receberam 0 de fósforo. Aqui, sem fósforo e com 80 quilos e inoculada com essa estirpe de Bradyrhizobium 3262. Então vejo que mesmo inoculando com a estirpe, mas sem fósforo não funciona o processo. Até a fixação do nitrogênio é comprometida quando não tem fósforo no meio. É claro, para a enzima nitrogenase funcionar, precisa de ATP. Então, se não tem fósforo, não tem crescimento, não tem fixação do nitrogênio, fixação simbiótica. Que o mesmo caso aconteceu aqui, quando essa estirpe, com a inoculação dessa estirpe 3262, sem fósforo ela não funcionou. E com fósforo as plantas não apresentou nenhum sintoma de carência de nitrogênio. Por quê? Aqui era sem nitrogênio, vejam bem. Mas como ela foi inoculada com essa estirpe desse gênero de bactéria, então crescimento normal, sem sintoma de fósforo, de falta de fósforo ou de nitrogênio, mostrando a importância desses dois elementos. No caso, o nitrogênio sendo suprido pela fixação biológica proporcionada por essa bactéria e o fósforo pela aplicação no solo de 80 quilos por hectare. E com isso nós terminamos essa aula. Eu espero que vocês aproveitem os conhecimentos aqui transmitidos. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!